Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merli, que bom que você está aqui comigo mais uma vez para a gente conversar sobre as nossas amadas orquídeas. Pessoal, trouxe uns trem interessante para mostrar para vocês hoje. Não estão em sua plenitude, mas acho que dá pra gente conversar e ter uma ideia do que realmente é bom para essas plantas, o que pode acontecer, o que não pode acontecer no cultivo delas. Então hoje eu trouxe em especial para vocês o meu angreco ébonio, ou os meus angrecos ébonios, tá? Ano passado ele também floresceu muito bem, mas eu não estava em casa nos dias em que ele floresceu, não consegui fazer vídeo para vocês. Esse ano já não está tão vigorosa assim a floração, na realidade também não deu tempo de abrir. E como vocês sabem, eu fico saindo, indo para as exposições, então se eu não aproveitar aqui esse fim de semana, nos próximos tem mais eventos e eu não vou conseguir fazer o vídeo para vocês, ok? Então vamos lá? Deixa eu ver o que eu vou mostrar primeiro. Eu tenho mais um outro ali, peraí que eu vou pegar para vocês. Voltando, já peguei a próxima planta, então eu vou pegar agora uma bonitinha para mostrar para vocês. Ela tá aqui, tem que ir com cuidado, que essas plantas são grandes, senão eu derrubo tudo aqui. Então eu apresento para vocês um angrecum ébonio, tá? Ela tá com duas hastes florais, essa planta, ok? E elas ainda estão abrindo. O difícil do ébonio é eu conseguir mostrar para vocês a floração dele. É uma planta que costuma florescer desse jeito, as flores ou ficam de cabeça para baixo ou de lado, mas vocês podem perceber que são muitas flores que se preparam para sair nas hastes florais. Mas tem um outro aqui que eu quero mostrar. Esse é um dos angrecos. Esse eu tenho que ter muito cuidado. Ai, meu Deus do céu. Peraí que ele tá chegando. Ai. Olha aqui, gente. Oi. Posso deixar cair minha planta. E esse... Ai, deixa eu pôr pro lado. É o meu outro exemplar. Acho que esse local aqui não me favoreceu muito para mostrar essa planta. Ai, do meu angrecum ébonio. Dá para vocês terem uma noção do tamanho da planta? Esta planta está com 1, 2, 3, 4, 5 hastes florais, tá? Mas o que aconteceu com ela? Ela foi para a exposição semana passada. Então algumas flores aqui já passaram, tá vendo? Principalmente dessa haste que estava mais desenvolvida. Aqui tem flores ainda abrindo, botões saindo. Aqui, nas 3 hastes de trás também. Mas ela sentiu um pouquinho, ela sentiu a viagem, tá vendo que ela ficou um pouquinho escurinha? Ó, ela sentiu a viagem. A gente, claro, manda plantas para as exposições, mas é normal que isso aconteça, tá, gente? Mandar a planta para a exposição é muito legal, mas você tira a planta do seu ambiente, você muda o clima que ela está acostumada. Então, às vezes a gente manda uma planta bem bonita para a exposição e quando ela volta um pouquinho judiada. Isso é normal. É uma coisa que você tem que decidir, vamos dizer, você sabe, é um efeito colateral quando você manda suas plantas para a exposição. Isso não é porque foi mal cuidada, não tem nada a ver isso. Pode acontecer de alguém dar uma judiada, uma batida na planta, mas é porque você tira a planta do seu ambiente. A gente não fala que orquídea não é para ficar mudando de lugar, que orquídea é para ficar quieta no lugar dela. Então, obviamente, quando a gente tira a planta aqui, vamos dizer, do ambiente, do habitat que ela está acostumada e manda para uma exposição, é óbvio que ela vai sentir, tá?
Então, eu não tá no esplendor de floração ainda. Provavelmente ela vai estar aberta na próxima semana, mas na próxima semana eu não tô aqui e não daria para eu mostrar para vocês essa gigantona que eu vou mostrar. Ai, mais uma vez aqui, esse Angrecum Eburneum. Por que que eu trouxe esta planta? Trouxe a segunda, que é uma planta mais nova, e trouxe esta outra aqui. Também é um Angrecum, não é o Eburneum, é o Sesquipedale. Só para vocês terem uma ideia. Já deu para sacar que não é uma planta para quem tem um ambiente pequeno e que não tem muito espaço. Então você até pode comprar essa planta, uma mudinha, mas ela bem cultivada, ela desenvolve muito rápido. Eu não consigo contar quantos cakes, quantas mudas esse meu Angrecum aqui maior tem, tá? Então é uma planta que quando eu comprei ela estava bem menor e a cada ano que passa ela vai crescendo cada vez mais. Então vou falar para vocês um pouquinho sobre o cultivo do Angrecum Eburneum. O certo é eu deixar ela aqui aparecendo para vocês poderem ver bem essa planta. E aí eu fico aqui mais atrás. Os Angrecums são plantas africanas, tá? Não são plantas nativas aqui do nosso país, são do continente africano em geral. E são plantas que são de clima quente e úmido, tá? Por isso, vocês vejam bem, você vê que eu falei que aqui ela já deu uma queimadinha nas hastes? Isso tem a ver com o transporte, isso tem a ver que o nosso inverno é muito mais rigoroso do que o que ela teria na região dela, na região africana, tá? Eu acabei de passar por dias de bastante frio aqui em casa, então o que que acontece? Não dá para cultivar Angrecum aqui? Dá, mas a gente, por exemplo, eu não deixo esse Angrecum desse lado, muito perto dessa parede, porque aqui a probabilidade dele receber rajadas de ventos mais frias é maior, porque a minha cidade tem um clima ameno, tem um inverno rigoroso. Então eu procuro deixar essa planta do lado, vamos dizer, mais quente do meu orquidário, tá? Isso é uma coisa importante. Isso para cidades frias. Se você mora em cidades do norte, do centro-oeste do país, ou até mesmo aqui do nosso estado de São Paulo, que são regiões mais quentes, você não precisa se preocupar com isso, porque ela vai gostar mais de vegetar aí na sua cidade, ok? O que eu acho interessante no ciclo dos Angrecums que eu vou passar aqui para vocês? É uma planta que, estando bem cultivada, estando num ambiente que lhe agrada, ela cresce muito, muito, muito mesmo. Como é que eu giro? Deixa eu tirar essa plantinha daqui para eu tentar girá-la. Olha lá, que essa planta aqui tá com uma raizona, ó. Vou fazer um vídeo só sobre as minhas monopodiais aqui, as menorzinhas para vocês. Vocês querem? Comenta aí se vocês querem que eu faça vídeo sobre essas monopodiais menores aqui, tá? Todo mundo lembra o que é monopodial, o que é simpodial, né? Monopodial, orquídeas, peraí, que crescem para cima, que crescem do seu centro para cima. Orquídea simpodial é a Cattleya ela caminha, né? O rizoma dela vai crescendo para frente e ela vai gerando, então ela está com o primeiro bulbo aqui, ela gera o próximo e assim sucessivamente. Então monopodiais, a gente tem mania de falar vandáceas, mas elas são monopodiais, elas crescem, o caule sempre vai para frente, tá? Então o que acontece? Acho que eu perdi o fio da meada. São plantas que crescem muito se estiverem bem adaptadas. É uma planta que costuma dar cakes, novas mudas. Aqui tem. Vamos ver se vocês conseguem enxergar uma novinha saindo aqui desse lado. Ó. Mais uma não, duas aqui. Uma aqui, outra aqui no meio.
Então é uma planta que costuma dar muitos cakes. Eu vou ser bem sincera, eu gosto que as minhas plantas entoucerem. Apesar de eu ter um pequeno problema de espaço aqui, vocês já sabem disso, que afinal de contas o meu orquidário já está muito cheio. Mas eu prefiro que minhas plantas entoucerem, que elas fiquem maiores, que o indivíduo fique mais forte. Algum problema em você separar esses cakes e você fazer novas mudas? Não. Eu conheço gente que faz e fala o seguinte: quando você está falando de monopodiais, de vandáceas, quando você vai fazer a separação de um cake, a primeira coisa que você tem que observar é que esse cake que você vai retirar da planta, ele tem que vir com pelo menos 3 raízes. Você puxar um cake daqui que ele venha sem raízes, você está tirando a planta, a muda da planta mãe, e você provavelmente ela vai morrer, porque principalmente dependendo da época do ano, ela demora muito ainda para gerar novas raízes, então ela fica muito tempo sem se alimentar e vai vir a morrer, ok? Essas pessoas que eu conheço que fazem a separação de cakes, o que eles me falam? Que dá certo e dá errado, tá? Existe uma regra, uma lógica? Não. Às vezes a planta está sadia, às vezes os cakes sobrevivem e a planta mãe morre, tá? Então, não é uma ciência exata, mas pode sim, você pode retirar os cakes das suas monopodiais, ok? Para fazer novas mudas, para dar para um amigo, por exemplo, para o que você quiser, para ter mais plantas no seu orquidário, não tem problema nenhum. Eu prefiro deixar desse jeito, porque para mim, o que tem de bonito nessa planta é justamente ela ser esse tufo, esse trenzão desse tamanho. Tá vendo aqui? É o que eu acho que tem de bonito nela, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo dessa planta. Nos períodos quentes, ela desenvolve muito, solta esses cakes, solta as novas folhas, ela continua crescendo aqui no centro dela, ela vai indo para cima. Então, na época quente do ano, vamos falar assim, no verão, é a época que ela está soltando mais raízes, mais folhas, ela tem raízes grossas, tá? Então é a época assim, se for para você fazer um replantio ou plantio, sugiro que seja sempre nas épocas quentes do ano, tá? Já quando vai chegando o outono, um pouquinho antes do outono, ela começa a soltar as hastes florais. E assim, se você está tendo o angrecum pela primeira vez, você não se assuste. Por quê? É uma haste que demora bastante para crescer, tá? Ela demora para crescer, demora para soltar, e depois ela fica retinha, demora um tempão para soltar os botões. Eu te diria que entre elas apontarem e estar pronta para florescer, pelo menos 3 meses. Tá? Ela demora bastante, é normal. Mas são hastes muito vigorosas, muito grossas, estão vendo? Até porque elas têm que suportar muitas flores. Estão vendo aqui a haste passada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 botões nessa haste. Então é uma haste robusta, é uma planta que é grande e precisa de espaço e de energia para poder gerar essa floração. Quando vai chegando agora perto da época do inverno, essas hastes maduram e vem a floração. Nessa fase não tem desenvolvimento de novas raízes e não tem novas brotações. A planta fica, como é que eu posso dizer? Fica quietinha. Ela está usando a energia dela, como ela floresce nessa época do inverno, entre junho, julho e agosto. Pode ser que alguma dê uma esticadinha? Pode, mas é nessa época que ela floresce. Aí ela não está gerando vegetação nova, ok? Ela não está gerando novos brotos e novas raízes. Então é uma fase, por exemplo, não é fase de fazer replantio. Fechou? Ok? É fase de você deixar a planta aqui quietinha, porque ela está direcionando toda a energia dela para poder gerar essas hastes florais todas. Você vê, ano passado essa planta teve 7 hastes. Esse ano ela só está com 5. Ai, só está com 5. Muita coisa, né? Outro detalhe importante.
Os angrecums que eu conheça, todos têm flores brancas. Brancas, creme, branco esverdeado, tá? Por quê? É uma planta de floração noturna, como as braçávolas. A gente sempre, quando comenta das braçávolas aqui, eu não falo para vocês que as braçávolas têm flores brancas, flores sem cor, braçávolas espécie, tá? E, portanto, plantas que têm esse tipo de floração são plantas que exalam seu perfume à noite, porque são polinizadas pelos polinizadores noturnos, tá? Seja eles quais forem. Os angrecums têm uma peculiaridade, que é ter esse apêndice. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Nessa folha, nessa flor aqui, ó, tá vendo? Ó? Eles têm esse apêndice aqui, esse esporão. No caso do Angrecum eborneum, ele é até curto. Do Angrecum sesquipedale é comprido. Ele pode chegar, uma planta bem cultivada, ele pode chegar de 30 até 40 centímetros. O Angrecum sesquipedale, vocês lembram, eu já fiz vídeo sobre ele, é a planta de Darwin, certo? Agora, o que que acontece? Dentro desse esporão fica o néctar, tá, dessa planta, um néctar bem docinho. E em suas regiões nativas existem insetos, como é justamente a história do Angrecum sesquipedale. Existem insetos, no caso mariposas, pelo que eu sei, que tem aquelas línguas fininhas e compridas, grandes, e no caso do sesquipedale, lembra, o pessoal tirou sarro de Darwin falando que ele estava louco, porque ele falou assim, olha, se essa planta tem esse esporão, esse apêndice tão grande, tem que ter um polinizador, certo? Que alcance lá. E o pessoal tirou sarro da cara dele, falou que ele estava louco, que inseto teria uma língua tão comprida. E depois que ele morreu, o pessoal conseguiu ver esse inseto fazendo a polinização no Angrecum sesquipedale, e aí viram que ele tinha toda a razão. A mesma coisa com o Angrecum eborneum. Lá nas regiões africanas de onde eles são nativos, existem insetos diferentes daqui, ok? Então, por isso que dificilmente a gente vê uma planta dessa polinizada aqui no nosso país. Não que não seja possível, mas esse, vamos dizer, polinizador noturno precisa chegar provavelmente na intenção de captar esse néctar, e para isso ele tem que ter uma forma de captar. E quando ele está captando esse néctar, geralmente é nesse momento que as costas do bicho, do inseto, tá? Encostam no labelo e retiram as polinhas. Para que a planta tenha uma polinização natural, é preciso que esse mesmo polinizador vá em outra flor e assim sucessivamente. Então, aqui em casa nunca aconteceu polinização de Angrecum, mesmo o eborneum, que é, vamos dizer assim, tem um apêndice menor, que tem uma flor de mais fácil acesso. O sesquipedale esquece, não sei se tem uma mariposa aqui no Brasil, talvez na Amazônia, não sei, não faço ideia, tá, gente? Não faço ideia se tem aqui no Brasil algum polinizador que seja capaz de ir alcançar aquele esporão e chegar até tão longe. Mas ainda assim é difícil. E o que acontece? Flores brancas exalam seus perfumes à noite. Quem tem aquela dama da noite em casa, não é um perfume fortíssimo, intenso, que toma conta do ambiente? Essa é a experiência que você vai ter se você tiver Angrecum em casa. É dessa forma, não é que o perfume seja igual, mas ele é tão intenso quanto. É muito gostoso, é muito forte, domina o ambiente. E assim, começou a escurecer, simplesmente exala esse perfume incrível, é muito gostoso. Se você não tem essa planta, eu aconselho que você tenha, porque é muito bonito de ver, você acompanhar o crescimento dessas hastes, você ter uma muda menor. Essa minha planta, ela era menor. A planta inicial, será que eu consigo mostrar? É muito pesado para mim pegar com uma mão só. Era essa aqui de baixo, e aí foi saindo todos esses outros aqui, entendeu? E aí ela vai crescendo e vai ficando bem e vai para frente.
Quando a gente fala em monopodiais, a gente também pode estar falando das vandas, das vandinhas, das vandáceas, tá? Dos campylocentrum, certo? Também são plantas monopodiais. Inclusive, o campylocentrum é a monopodial brasileira que nós temos, acho que é ela mesmo, tá? Temos outros tipos de monopodiais, mas o campylocentrum é a nossa brasileira. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu pegar aqui. Campylocentrum é a nossa monopodial, cresce só pra cima, só pra frente, brasileira, ok? Depois eu faço o vídeo dela. Vamos falar um pouquinho agora sobre o cultivo dos angrecums. Eles precisam, são plantas de regiões de clima quente, ok? Eles aguentam uma variação de temperatura, até aguentam um clima mais ameno? Aguenta. Mas assim, você viu? O frio pode dar uma judiada, tá? Então cuidado se você mora numa região muito fria, com geadas, com ventos gelados, tenta proteger essa planta disso para que você tenha uma floração mais bonita, tá vendo? Essa daqui não sofreu agressão, olha como tá bonitinha a haste dela. Tá toda verdinha os botõezinhos, estão vendo? Que linda, que graça. Então eu aconselho que, por ela ser uma planta de clima quente, você abrigue essa planta de frios intensos. As vandas, a gente costuma dizer, apesar de eu gostar de plantar vanda em cachepô, a vanda é uma planta que você pode comprar naquela cestinha plástica e simplesmente pendurar e cultivá-la dessa forma, desde que você não deixe faltar as regas e a umidade necessária para ela. No caso do angrecum, ele precisa... A vanda gosta de água. O angrecum gosta de água, mas ele prefere mais umidade. Então, pode reparar aí onde vocês... É muito difícil. Eu já vi uma vez eu vi um angrecum lindo, maravilhoso, num toco de madeira. Porque eles são epífitos, ok? Mas você pode reparar que onde você encontra um angrecum, ele sempre está num vaso, geralmente num cachepô, porque eles são muito grandes, porque ele precisa de substrato, gente. Para que ele, vamos dizer, tenha a umidade ideal para vegetar, ele precisa de substrato. Então é legal, eu acho que tem que ser no cachepô, vixe, mais do que acho. Mas é importante que ele tenha substrato, que ele seja plantado. As raízes dele são grossas? São, mas ele precisa de ficar mais tempo úmido, tá? A vanda, se ela secar, ela vai ficar feliz de você ligar a mangueira e jogar água nela de novo, aqui nessas daqui, tudo direitinho. Os angrecums vão preferir molhar, ficar um pouquinho mais de tempo úmidos, certo? Do que secar tão rápido, ok? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Quanto a... Vamos falar do habitat deles. As vandas, na natureza, vamos falar assim, elas são encontradas até em partes mais altas da mata, tá? Já os angrecums, como eles gostam de mais umidade no habitat, eles são encontrados, vamos dizer assim, na metade da altura, tá, das vandas. Então, na natureza, eles ficam mais baixos, por quê? Justamente porque eles buscam essa umidade, tá? Então, aqui em casa, meu angrecum fica lá no alto, porque a intensidade solar da cidade de São Roque é muito, muito diferente, por exemplo, da intensidade solar de Ribeirão Preto, ok? Então, São Roque é uma cidade que tem menos sol, sim, do que cidades mais quentes. Então, não é sol frio, nós temos menos sol, ponto. Então aqui em casa essa planta fica numa parte mais alta, mas se você mora numa região mais quente, com um solzão legal o ano inteiro, você pode abaixar ela um pouquinho sim das vandas que não tem problema nenhum. Isso evita com que ela fique amarela e aí você vai conseguir dar mais umidade para essa planta do que ela teria estando num lugar tão mais alto, ok? Vamos falar de adubação. Vocês sabem que eu já utilizei todo tipo de adubação possível, que eu curto, sempre gostei de estudar, de fazer, de tentar.
não deu certo eu utilizar adubação líquida, porque eu não consigo manter a regularidade. Usei durante o tempo os adubos químicos de liberação lenta. Essa época foi a época que eu achei que minhas plantas menos se desenvolveram, achei que elas ficaram estagnadas. Talvez isso tenha a ver com o clima, meu método de cultivo, não sei, mas para mim não deu muito certo e depois eu passei a usar adubação organomineral, ok? Cara, eles curtem muito esse tipo de adubação. É uma planta muito grande, é uma planta muito robusta. Não pode faltar papá para elas, entendeu? Tem que ter comidinha para elas o tempo todo. Como é que você deixa uma planta desse tamanho sem alimentação? Fora do país de origem dela, não tá na mata, você tá entendendo? Não tem o bioclima em volta dela para poder gerar alimentação. Então assim, não pode, gente, deixar de dar adubação para essa planta. Ela precisa ser alimentada. E aqui em casa, quando que elas deram essas disparadas? Foi depois que eu comecei a usar adubação organomineral. Todo mundo sabe que eu uso Rimitsu, mas vamos falar de adubos organominerais, tá? A planta ficou mais forte. As minhas plantas, quem me acompanha desde o começo do canal aqui, vai lá no começo e vê como minhas plantas eram tristinhas, mirradinha, pequenininha. E olha o tamanho que elas estão, você vê, aqui em casa tudo está entolcerando. E isso foi depois que eu passei a usar adubação organomineral, tá? Para mim funciona muito bem e eu aconselho que no caso dessas plantas grandes, robustas, você ofereça esse tipo de adubação. Aí é uma regra, vou ter que trocar toda a minha adubação agora só porque a Vanessa falou. Não, eu tô contando para vocês a minha experiência e o que aconteceu aqui. Então, se as suas plantas estão mirradinhas, se não está indo muito bem com o adubo que você está usando, se você está usando corretamente, se quiser migrar, quiser trocar, faz isso. Lembra que esse tipo de adubo, ele não faz efeito na semana, tá? Ele precisa de um tempo, por quê? Porque ele é orgânico, ele precisa de entrar em decomposição para poder gerar, vamos dizer, o alimento que a orquídea precisa. Mas as minhas plantas entolceraram, virou essa selva amazônica que vocês estão vendo aqui, depois dessa adubação, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. São plantas, então, de clima quente, que precisam de muita umidade, mas precisam de uma boa luz. Podem estar num sombrite com sombreamento de 70% a 60%, tá? Não tem problema. Mas precisam desse cuidado, senão você não vai conseguir ter esse exemplar. O cultivo eu já falei. Quanto a retirar as mudas, porque ela vai te dar mudas, ela bem cultivada vai te dar mudas, também fica a seu critério. Eu prefiro deixar assim, porque eu acho a coisa mais linda a planta entolcerada. E eu acho que ela fica mais forte, você vê. Eu tenho hastes aqui, é que pelo vídeo para enxergar, é um roubo, uma confusão aqui. Mas olha, aqui tem haste saindo desta planta, estão vendo? Aí, ó, essas 3 hastes estão saindo dessa daqui. Esta haste está saindo de outra. Então o que que acontece? Se você deixa a sua planta entolcerada, se você deixa os cakes aqui, se eu tivesse separado eu ia ter aqui 3 hastes numa planta e 2 em outra. E 2 em outra. Então, como elas estão juntas, unidas aqui nesse arranjo, cresceram aqui, não fui eu que coloquei, então eu tenho esse show de floração aqui ao mesmo tempo. Essa planta aqui tem 2 hastes na mesma muda, certo? Mas olha o que eu falo para vocês de quando elas estão bem. Ó, a mudinha nova já saindo aqui. Em pouquíssimo tempo, essa planta vai estar cheia de mudas, ó. Uma aqui, tá vendo? Aqui, mais uma. Aqui, ó, estão vendo? Então, esta planta que já é mais jovem, tá aqui no meu cultivo há menos tempo, já tem 2 cakes, já tem 2 mudas aqui que saíram dela, tá? Então, claro, questão de cultivo, cada um decide o seu, mas eu acho bonito quando ela fica desse jeito. Deixa eu ver se eu falei tudo sobre os angrecums. Acho que falei. É uma planta linda, é uma planta de perfume intenso.
De verdade, não tem frescura no cultivo, basta que você dê umidade e a luz ideal para ela, que ela vai muito, muito, muito bem. Floração nessa época do inverno, tá? Quando chega o calor, aí a bicha começa a soltar cake, soltar raiz, deixa ela soltar, deixa ela curtir esse momento. E só que você tem que pensar bem quando você for adquirir essas plantas, porque você vai adquirir talvez uma muda desse jeitinho, que você vai falar assim, ah, só tem uma muda. Olha aqui, ó. Estão vendo? 1, 2, 3. Ai, gente, tem mais uma aqui, ó. 4. Esta planta pequena já tá com 4 cakes. Então, você vai comprar desse tamanho, mas você precisa ter na sua cabeça, porque eu sei que você vai cultivar direitinho, que você vai gostar muito, que ela vai ficar esse trenzão aqui, ó. Meu Deus, onde prendeu agora? Soltou. Tá? Então tenha na sua cabeça, prepara um espaço legal para ela, porque é essa planta que você vai ter na sua casa. Essas dicas de cultivo do Angræcum eborneum também servem para o Angræcum sesquipedale, tá? São plantas muito parecidas, que costumam florescer na mesma época. Se você cultivar dessa forma os dois, eu tenho certeza que vai muito, muito bem. Aquele ali é um sesquipedale, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, todos os insumos, as plantas e tudo que eu tenho aqui no meu cultivo, você encontra na Orquiloja, o maior shopping de orquídeas, plantas ornamentais, insumos e material de cultivo que tem na internet hoje. Tudo avaliado, só pessoal de confiança que tem lá. Basta você acessar www.orquiloja.com.br. Ficou com dúvida? Achou legal? Achou ruim? Quer me dar uma sugestão? Quer contar pra mim como é que tá o seu Angræcum aí na sua casa? Deixa o seu comentário aqui. Eu adoro ver os comentários de vocês, eu me divirto. Eu sento, eu fico horas ali lendo os comentários. Ah, é muito bom. Vocês não fazem ideia do quanto eu gosto. Então escreve aqui pra mim o que vocês querem. Ah, Vanessa, eu tô precisando de um vídeo de tal coisa. Pode escrever tudo aqui, não tem problema nenhum, que eu faço questão de responder todos vocês. Um beijo, pessoal, espero por vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!